Que eu penso que é de grande importância para nós, porque é algo que nós temos falado sempre aqui. Alguns domingos nós temos falado, nós temos repetido, nós temos mostrado, e queremos que realmente possa estar acontecendo na vida da igreja, na vida dos crentes. É algo que muitas vezes nós não levamos em conta. Nós não levamos em conta. Por quê? Nós, vamos dizer assim, nós aqui, presbiterianos, calvinistas, reformados, temos algo da nossa doutrina, que é algo básico da nossa doutrina, que é a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? É a certeza da salvação. O que seria a certeza da salvação? Seria essa doutrina de que o crente, o salvo, não perde a salvação. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é algo básico da igreja reformada, da igreja calvinista, da igreja presbiteriana, principalmente a igreja presbiteriana. Alguns outros grupos evangélicos também pensam assim. Mas principalmente a igreja presbiteriana, ela ensina, é algo básico, certo? É um dos pontos do calvinismo, a perseverança, a certeza da salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Então o que acontece? Muitas vezes o indivíduo, ele aprende que uma vez salvo, sempre salvo. Então, na mesma proporção que ele aceita de que uma vez salvo é sempre salvo, ele também tem na sua mente uma ideia de que ele pode fazer tudo o que quer, tudo o que quiser, tudo o que lhe vier na cabeça, porque ele está salvo. De que ele não tem que viver uma vida exemplar, que ele não tem que praticar as boas obras, que ele não tem que viver uma vida de testemunho. Não, eu estou salvo, e Deus já me salvou mesmo em Cristo, então eu vivo de qualquer maneira. Então o que acontece? É um problema muito sério esse. Porque as outras igrejas chamadas evangélicas, as outras igrejas dos crentes, que não pensam assim, que dizem que o crente pode perder a salvação, então o indivíduo comete um deslize, faz um pecado, faz algo que não é de acordo com a palavra. Então logo em seguida é dito a ele: olha, você caiu da fé, você caiu da graça. Em outras palavras, você perdeu, você não é. Aí é necessário que o indivíduo tenha uma reconversão, uma reaceitação de Jesus, para que ele possa ser salvo novamente. E aí então o que acontece? As igrejas, essas igrejas evangélicas, quando o indivíduo volta, ele é chamado à frente da igreja e ele tem que expor-se diante de toda a igreja. Algumas colocam: olha, você vai ter que dizer agora o que você fez, pedir perdão à igreja, pedir perdão a Deus diante de todo mundo, certo? Tomar uma decisão de novo, para que você possa novamente fazer parte do grupo. E alguns grupos tomam ainda uma decisão mais ainda radical. Quando o indivíduo se afasta, depois volta, batiza o camarada de novo. Batiza o camarada outra vez, o indivíduo outra vez. Falar em batismo, né? Eu soube de uma pessoa, vocês veem, né? Ela já está frequentando um grupo, e há pouco tempo que está na igreja, tem poucos anos, uns 2, 3 anos, 3, 4 anos, já se batizou 4 vezes já 4 batismos, né, que ela tem, em lugares diferentes. Esse é o problema também.
Então, irmão, isso foi só um parênteses, tá? Uma coisa que não tem nada a ver ao caso agora. Mas o que eu digo? Então, muitas vezes o indivíduo ele é colocado diante dos outros. Aí, alguns, para não ter que enfrentar o grupo, para não ter que enfrentar a igreja, eles se afastam realmente, deixam, né? Às vezes vão buscar uma outra comunidade, com vergonha de voltar. A igreja presbiteriana não tem esse costume de rebatizar a pessoa, não tem o costume de expor ao ridículo a pessoa, de contar aquilo que ela fez. Mas às vezes a gente fica pensando, acho que para alguns seria até bom chamar e falar assim: olha o que você está fazendo, o que você fez, e expor o camarada diante dos outros. Por quê? Para ver se a pessoa toma, né, uma posição e realmente ela se emende, né, como diz o outro. Ou então nós podemos pensar o pensamento católico romano de que ser a confissão auricular. Então eu vou diante do sacerdote, eu exponho tudo aquilo que eu fiz, e o sacerdote então passa para aquela pessoa uma série de penitências a ela, e aí então ela é perdoada. Mas ela tem que se expor, tem que falar, tem que contar aquilo que ela fez. A igreja presbiteriana, por não ser assim, então os presbiterianos ou os calvinistas, eles vivem muitas vezes uma vida que não é a melhor, que não é aquela que deveria ser, que não está de acordo com os padrões da Bíblia. E nós queremos, então a lição de hoje tem como tema uma vida exemplar. Vida exemplar. Uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Vamos abrir o texto básico da nossa lição? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. A carta de Paulo a Tito é uma das cartas que muitas vezes nós não lemos. Ou, se eu perguntar, quem já procurou estudar a carta de Tito? É uma carta que não é muito lida, é pouco estudada, mas é uma das cartas que falam mais sobre o procedimento cristão. O proceder do líder, o proceder do chefe de família, o proceder do crente, a vida cristã do crente. Então, essa é a carta. Então, essa lição, a vida exemplar, baseada no texto de Tito, é uma motivação, não é uma cobrança, mas é uma motivação para que o crente realmente tenha uma vida exemplar, e que essa vida exemplar possa refletir a graça, a misericórdia, o amor de Deus na vida dessa pessoa. Porque eu fico pensando, nós que somos alvos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, nós não poderemos viver uma vida que não reflita isso de Deus em nós. E muitas vezes eu tenho visto que a graça de Deus é manifesta, o amor de Deus, a bondade de Deus, mas o indivíduo não reflete isso. Ele tem. Então eu diria que muitos crentes, eles são como o mar morto. O mar morto não serve para nada, mas é o mar que recebe tudo. Ele recebe água de outros rios, recebe uma série de coisas, mas não passa para ninguém. E interessante que as águas dele não servem para nada. É um mar que é só para receber, é um receptor apenas, mas não passa. E nós não devemos ser assim. Nós devemos ser receptores da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, mas também devemos refletir essa graça, essa misericórdia, através de quê? De uma vida cristã, de uma postura cristã. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu estava analisando o texto. Interessante que o final do texto tem um tema muito bom para um estudo, para um sermão. Ninguém te despreze.
ninguém te despreze. Muitas vezes, nós nos esquecemos disto. O que Paulo está dizendo a Tito? Ninguém te despreze. Paulo está dizendo a Tito que ninguém poderia desprezá-lo por ele ter algumas características de vida. Não é desprezar, ninguém é meu amigo, ninguém gosta de mim, ninguém me cumprimenta, ninguém me convida para ir na casa dele, ninguém me chama para ir numa festa. Não está dizendo isso. Paulo está dizendo a Tito que ninguém poderia desprezá-lo, ninguém poderia levar em conta aquilo que Tito estaria mostrando. E interessante que esse texto fala de 3 aspectos da vida cristã. Primeiro, o começo da vida cristã, que é a salvação. O segundo aspecto é a caminhada cristã, é a vida propriamente dita. E fala da eternidade, daquilo que nós vamos ter quando Deus se manifestar em Cristo Jesus, levando-nos para estar com Ele, que é a volta do Senhor Jesus, que é a vida cristã eterna, a vida eterna, lá na eternidade. E aí Paulo diz que essas 3 coisas nós temos que ter sempre em mente. Nós temos que ter em mente que nós fomos salvos, mas nós não fomos salvos pelas obras, porque eu fiz alguma coisa, porque eu sou. Não, eu fui salvo pela graça, que é o favor imerecido. Eu não merecia, e Deus me escolheu, Deus me salvou. Às vezes o indivíduo diz assim: porque eu só vou para a igreja, eu só vou aceitar Jesus depois que eu acertar a minha vida. Depois que acertar a sua vida, não precisa de Jesus, de salvação. Acertou a vida, já? Aí, mais uma vez, pode dizer: ninguém acerta a vida se não for através de Jesus. E eu só posso ter esse acerto de vida e ter a salvação pela graça. Pela graça. Paulo fala do último aspecto, da maneira como eu fui salvo e da maneira como eu vivo, é que vai ser a minha vida eterna. Porque nós também vamos ter níveis lá na eternidade. Nós não seremos iguais lá. Como nós já estudamos aqui, como falamos sobre os galardões. Ao receber os galardões, nós vamos ter níveis lá. Agora, o nível de vida eterna que eu vou ter a vida eterna, mas eu vou ter um nível de vida eterna diferente do outro, dentro de uma perspectiva divina, não humana. Vai ser de acordo com o meu procedimento aqui. O meu procedimento vai dizer que tipo de nível de vida eterna eu vou ter na eternidade. Muitas vezes nós achamos que apenas os católicos, os espíritas, é que devem praticar boas obras, ou ter uma vida, né, com boas obras. Que é básico da Igreja Católica, as boas obras. Eles acham que podem se salvar fazendo boas obras. É o pensamento espírita também, de que eu devo ter boas obras para ser salvo. E aí então, Cláudio, é o grande problema nosso no Brasil. No Brasil há um problema muito grande de sincretismo religioso. Há uma mistura religiosa. Eu não estou dizendo isso que você tem que chegar aqui, aceitou Jesus, vou renegar tudo, vou não sei o quê, vou declarar que está... Não é fazer isso só. Porque muitas vezes eu falo, mas não vivo. Eu digo que eu reneguei, mas continuo vivendo aquilo. Então, todos nós aqui, se eu pegar aqui, eu olho para cá e olho, eu diria, daqui 1% foi criado na igreja evangélica. Nasceu num lar que tinha pessoas evangélicas. 1% só. Daqui. 1 ou 2%. O restante todos vieram para o evangelho
adolescentes, adultos e alguns até na idade mais avançada. Então eu diria, nós trazemos isso lá de trás, do catolicismo, e trazemos isso também do espiritismo também. Trazemos muita coisa do espiritismo, infelizmente. Nós falamos que não somos mais espíritas, mas na nossa mente nós temos ainda alguma coisa do espiritismo. É uma luta para tirar. É uma luta. Quem viveu no espiritismo, às vezes 20, 30 anos, e depois abandonar tudo, é difícil. Ficar arraigado no coração, na mente da pessoa, tá? E outra coisa também do catolicismo também. Então hoje é por isso que muitas vezes nós temos até termos, até algumas coisas que nós fazemos, que é lá do catolicismo e do espiritismo também. E uma das ideias é essa. Então eu tomo uma posição extremada. Eu não quero ser nada com espírita, e não quero nada com católico. Eu não quero saber de boas obras. Isso é coisa de espírita e de católico. Mentira. Engano. Porque Tito, né, Paulo está dizendo a Tito que Deus remiu um povo, olha lá, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Olha só, quando Deus nos remiu, ou quando Ele nos salvou, Ele nos redimiu, é de toda a iniquidade, não é de alguma iniquidade, mas de toda. E purificar para si um povo especial. Que povo especial é esse? A sua igreja. E esse povo especial é um povo zeloso de quê? Da doutrina? Um povo zeloso da doutrina? Não. Zeloso de quê? Das boas obras. Então, irmãos, o que nós queremos falar é que as boas obras, elas não são base para a salvação. As boas obras não são a base para que eu não reencarne novamente. O indivíduo fala, se eu não praticar as boas obras, eu vou morrer e vou ter que voltar para praticá-las. Porque eu tenho como é que diz? Eu diria a dívida, o karma, ou sei lá o que é, que eu tenho que voltar e praticar tudo aquilo que eu tinha que praticar. E se você não praticou direito, você volta como mulher, ou volta como não sei o quê, e volta até como animal. Até como animal. Aí vem o pensamento lá oriental, que você pode voltar até como um animal. Esse é o problema. Agora, a Bíblia não está dizendo isso. Agora, mas do outro lado, as boas obras, elas são importantes para que você viva uma vida cristã exemplar. Aí que é diferente. E boas obras, elas são importantíssimas para os crentes. Muitas vezes nós não temos dado devido valor a isso. Então, para que nós possamos entender isso, é necessário, como fala nossa lição, entendemos que a graça veio sobre nós. E essa graça, ela se manifestou. Então, quando nós falamos que a graça de Deus se manifestou, a graça não é algo que muitas vezes nós vemos, mas algo que nós sentimos e vivemos. Então a graça, ela vem e ela atravessa, ela passa, ela alcança, ela vai no indivíduo que está na sarjeta, ela vai no indivíduo que está na prostituição, vai no indivíduo que está no meio das drogas, ela vai no meio no indivíduo que está na prisão, ela vai. E a graça vai e resgata o homem daquela situação, tira o homem. O resgatar significa arrancar. Porque quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, foi necessário que a graça viesse e nos arrancasse. Deus não veio assim e falar assim, você quer ser salvo? Será que eu posso te salvar? Será que eu posso? Não. A graça vem e arranca o indivíduo de onde ele está. Arranca. Claro que Deus não vai contra
a vontade do homem. Certo? Se o indivíduo disser, eu não quero ser salvo, Deus, ele não vai arrebentar, implodir o camarada para que ele seja salvo. Mas quando a graça chega, com certeza o Espírito Santo já está trabalhando no coração daquele indivíduo. A gente pensa assim, eu fui salvo no dia 2 de abril. Não. Muito antes do dia 2 de abril, o Espírito Santo já estava trabalhando. É a mesma coisa que nós. Que dia que você nasceu? Nasci no dia 10, eu nasci no dia 5 de junho. Não, você não nasceu no dia 5 de junho. Você apareceu no mundo dia 5 de junho, mas você nasceu há 9 meses atrás. Você nasceu há 9 meses atrás. No dia em que você foi concebido, você nasceu. Por isso que quando o indivíduo, uma mulher comete o aborto, ela está matando uma pessoa. Está matando. O aborto é matar alguém. E algumas horas após a concepção, já está lá a pessoa. Já está lá. E está todinha a pessoa, não está pela metade, não, já tem tudo. Não está na plenitude de uma criança quando nasce uma criança, não. Mas todas as coisas estão ali, todos os órgãos estão ali. Todos. Concebeu, né? Está lá, o óvulo com o espermatozoide. Concebeu, ali é vida. Então nós nascemos ali. Então quer dizer, nós também, quando a graça se manifesta, é porque o Espírito Santo já estava trabalhando no nosso coração. Quando eu tomo uma decisão, o Espírito Santo já tinha trabalhado no meu coração. Ninguém chega, foi a primeira vez, já sei. Não, é um trabalho. Alguém esteve orando, alguém esteve intercedendo, alguém esteve clamando por aquela pessoa, e o Espírito Santo foi e começou a trabalhar naquele indivíduo. Então quando a graça vem, a pessoa é salva. Agora, a graça, ela é algo que tem um alcance muito grande. E esse alcance pode ser a todos. Pode ser a todos. Pode ser. E para todos? Não. Mas pode ser a todos? Sim. É de todos? Não. Mas pode ser? Sim. Alguém vai dizer assim, quer dizer, a graça de Deus, ela é pequenininha? Não, a graça é imensurável. Agora, todos vão ser salvos? Não. Aí não. Nem todos serão salvos. Agora, tem muita gente, como nós podemos falar, que muitas vezes até levantou a mão, por isso tem às vezes até reservas sobre o apelo. O indivíduo levanta a mão e ele apenas foi iluminado, ele não foi regenerado. Por isso o mais importante muitas vezes é o trabalho individual com o indivíduo. É quando você faz com que ele entenda o que é ser salvo, as implicações da salvação. E às vezes nós enganamos o indivíduo. Aceita Jesus, Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. Aceita Jesus, você vai ter uma vida. Aceita Jesus. Aí o camarada, tá bom, já que é assim, eu estou numa pior, aceita. Aí começa os problemas na vida do camarada, os problemas, as lutas. Mas ninguém me avisou disso. Isso eu não quero. Você tem que dizer ao camarada, a graça é para você ser salvo. Deus não diz que a graça vai tirar problemas, vai tirar as suas dívidas, certo? Vai acertar no estalo o problema seu com a sua mulher, com os seus filhos. Não vai. Então nós temos que ter falar para a pessoa a verdade. E muitas vezes nós não falamos a verdade. E o indivíduo ele é enganado. E aí depois que ele sabe como é que é a vida cristã, aí ele diz assim, não dá, não quero. E esse é o problema. Porque quando o indivíduo não tem
conhecimento de tudo, é uma pessoa que não é responsável. Esse é o problema. Tem muito crente por não saber as implicações da graça, da vida cristã. Ele não se sente responsável por viver uma vida cristã. Porque ele diz, ninguém me falou, ninguém me disse, ninguém me alertou que a partir do instante que eu aceitei Jesus, eu não posso mentir mais. Ninguém me alertou que depois que eu aceitei Jesus, eu não posso mais fazer fofoca. Ninguém me alertou que depois que eu aceitei Jesus, eu não posso ficar na esquina olhando para as mulheres que passam. Ninguém me alertou que depois que eu aceitei Jesus, eu não devo mais me embriagar. Ninguém me alertou que depois que eu aceitei Jesus, eu não devo mais roubar. Não é verdade? Não acontece isso? Então a pessoa acha que não tem responsabilidade nenhuma. Aceitei Jesus, mas continuo vivendo a vida de antes, do mesmo jeito, certo? Adulterando, prostituindo, fazendo uma série de coisas. E não é isso. Pelo contrário, a graça, ela vem trazendo responsabilidade ao crente. É uma vida responsável. É uma vida responsável. Eu não estou falando uma vida de frequência à igreja. Não. O pessoal pensa que vida cristã é frequentar a igreja. Eu venho terça, quinta, sábado, domingo, segunda, tal. Então, quando não tem aqui, eu vou na outra igreja, vou aqui, tal. Então, eu indo à igreja, eu estou tendo vida cristã. Não é isso. Isso é vida eclesiástica. Isso é vida eclesiástica. Isso não é vida cristã. Porque o indivíduo ele pode até estar dentro da igreja toda hora, e o pensamento dele, a postura dele está bem longe e bem distante. Certo? E aí então, o que é que nós olhamos? Nós podemos ver que quando Paulo está falando a Tito e falando à igreja de Creta, era uma igreja difícil. E ele fala a Tito dizendo assim, ó, Tito, você vai ter que ir a Creta e você vai ter que colocar indivíduos, certo? Nos lugares certos, no momento certo, fazendo as coisas certas. E aí então, Paulo diz, primeira coisa que tem que haver, que para que se diz a doutrina, e depois uma vida cristã. Nós nunca podemos separar doutrina de vida cristã. Em outras palavras, eu não posso separar conhecimento de vida cristã. Tem muita gente que conhece, mas não vive. Tem muita gente que sabe as doutrinas todas da Bíblia, mas não vive as doutrinas. Não vive. É um indivíduo que é briguento, é incompreensível, é um indivíduo que não sabe abrir mão dos direitos, é um indivíduo que é, muitas vezes, perturbador. Muitas vezes o indivíduo é aquele que não está pronto a servir, não está pronto a ser cortês, a ser amigo. Não. Ele acha porque ele tem o conhecimento, ele pode viver de qualquer jeito. Não. Outra coisa também, ele acha que não precisa ajudar os outros, ajudar o próximo. Não, ajudar o próximo, não, o problema é dele. Ontem eu precisei ir ao sepultamento pela manhã, e eu revi muitos amigos mesmo, pessoas que foram criadas comigo, né? Lá na igreja de São Vicente. Uma pessoa faleceu, uma senhora lá da igreja, e pude rever muitos amigos. Mas dentre esses amigos há uma família muito querida minha, certo? E uma família que tem vários filhos e filhas. E durante muito tempo esse homem era presbítero da igreja, presbítero. A esposa era líder na igreja. Mas os filhos, depois da adolescência, na mocidade, se afastaram da igreja, se afastaram.
Mas eu dou graças a Deus que hoje eles estão voltando. Quase todos estão voltando para a igreja. Muitos problemas, muitas dificuldades, muitas situações na vida desses filhos. Mas eles estão agora, alguns dos filhos estão voltando e não vindo mais para a igreja presbiteriana, mas estão indo para uma comunidade. Uma comunidade. Uma comunidade que surgiu lá, foi uma divisão de uma igreja tradicional. Essa comunidade surgiu. E essa comunidade, eu posso até dizer qual é. É a comunidade que gravaram muitos esses discos, o Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E essas pessoas estão lá. E vieram conversar comigo, são meus amigos e tal. E falaram daquilo que está acontecendo, da mudança da vida, da restauração de casais, de famílias, dentro desses nossos amigos mesmos, desses nossos amigos, de algumas coisas que aconteceram. Algumas coisas estavam havendo, mas muitas coisas eu concordei, outras discordei, mas uma coisa que me levou a pensar. Dentro dessa comunidade, eles têm uma postura interessante. Um vigia o outro, no bom sentido. A igreja, todos estão unidos, em grupos, e estão unidos. E uma coisa que ele disse, olha, no nosso grupo, na nossa comunidade, se um está passando por um problema, todos na mesma hora se envolvem com o problema, para ajudar. Um está sem emprego, na mesma hora todo o grupo começa a orar para que ele arrume emprego e tenha. A família está passando fome, na mesma hora toda a igreja junto que tem e leva para aquela família, para que a família não passe fome. É um grupo que nós andamos juntos, nós caminhamos juntos, nós crescemos juntos, nós queremos estar juntos, nós queremos viver juntos. E isso me levou a pensar algumas coisas. Por quê? Porque aquilo que eu disse, nós somos salvos, eu sou salvo, os outros que se lasquem, os outros que se virem. Eu sou salvo, já tenho a graça de Deus, a bondade de Deus, e nós nunca, irmãos, dificilmente nós vamos, mesmo numa situação, eu vou chorar e interceder pelo outro que está passando problema. Eu choro e intercedo por mim, mas eu nunca choro, clamo para que Deus abençoe meu irmão, e ele tenha mais do que eu, e ele possa me ajudar. Nós fazemos isso, pedimos isso a Deus? Não. Eu nunca vou na minha despensa e pego aquilo que tem, o restinho que tem, e trago para que possa servir aqueles que estão necessitados. Não. Eu vou, olho e penso, olha, isso aqui está sobrando. Eu olho a data da validade e olho, se eu tenho duas coisas, eu dou aquela que a data da validade está chegando ao fim. Eu nunca fico aquela e dou a outra que a data de validade é maior. Eu nunca faço isso. Eu fico aquele que a data de validade é maior e dou aquele que a data de validade está vencendo. Aí isso eu dou. Ou então que já venceu, passou, então eu dou para os outros. Infelizmente, nós fazemos isso. Eu nunca, numa hora está passando frio, eu nunca vou lá, pego aquele casaco melhor e dou para alguém. Não, eu dou o pior. Às vezes está até puído, rasgado. Aí eu digo para o camarada, olha, é só você dá um jeitinho, é só dar uma costuradinha aqui, você pode usar ainda. Mas peraí, como é que ele vai costurar se não tem nem dinheiro para comprar linha? Eu penso que certas situações poderiam ser, outras não, algumas sim, outras não. Há casos e casos, certo? Eu penso que alguns casos poderiam ser realmente para que é como tem uma irmã aqui, ela não está presente hoje, mas ela está passando por uma situação muito difícil, e ela disse que eu deveria falar à igreja do que ela está passando, para que pudesse ensinar a outros. Então eu disse para ela assim, não, irmã, eu não vou fazer isso, porque o que a igreja ia pensar, mesmo que eu dissesse que a senhora disse que eu podia fazer, será que todos iam entender isso?
Mas eu disse, a senhora pode numa hora, e deve, e contar isso para a igreja, e falar o que você está passando. Como serviço de lição, de orientação, e admoestação também ao grupo. E realmente ela diz que está disposta a fazê-lo. E ela vai fazer. Então realmente é verdade. Então há certas situações que nós precisamos passar por isso. E Deus tem, com certeza, um propósito, um plano em relação a isso. Porque quando nós falamos da graça, irmão, então vamos dizer assim, a graça não é apenas para nos salvar. Mas a graça, ela também é algo que Deus usa para nos alertar. A graça também serve para nos alertar. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui o verso 12, 13, diz assim. O 11 diz, porque a graça de Deus a se manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Ensinando, por isso, por exemplo, quando diz salvação a todos os homens, se eu pego esse texto fora e tiro e diz assim, todos estão salvos. Não é isso que está dizendo. Quer dizer, ela pode salvar todos, mas não vai salvar todos. É isso que quer dizer aqui o texto. Ela pode salvar todos. Quer dizer, a graça é suficiente para salvar todos, mas não vai salvar todos. Essa que é a situação. Porque eu vou dizer assim, já que a graça veio para salvar todos, então não precisa mais pregar o evangelho, todo mundo está salvo. No último dia Deus vai dar um jeitinho e vai todo mundo entrar, por baixo do pano, por cima do pano, por meio do pano, vai todo mundo. Não tem isso não, né? Então diz assim, a graça, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui que a graça não apenas salva, mas a graça foi manifesta para quê? Para ensino. Agora, como é que nós ensinamos? Como é que nós ensinamos? O ensino, ele vem através da repreensão. O ensino, ele vem através da admoestação. O ensino vem através de quê? Da exortação. O ensino vem através de quê? Do aconselhamento. O ensino vem animando uma pessoa. O ensino vem mostrando o pecado à pessoa. Então, quando nós falamos que a graça nos ensina, a graça, ela vem de vários modos e maneiras. A graça não é apenas, há um termo que é muito antigo, né, que usava do pessoal mais antigo. A graça não é para eu viver uma vida no vai da valsa, não. Vai da valsa. Então o pessoal que dançava antigamente, né? O pessoal que dançava, então havia a valsa. O que era a valsa? A valsa você dançava e tal, aquela música, e dançava o salão todo, né? Aquele espaço, ia dançando, rodando o salão, né? Rodava o salão todo, dançando a valsa. Então o que acontece? É o termo que diz assim, vai da valsa, quer dizer, eu rodo de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer modo, vou tudo. Não é isso. A vida cristã, através da graça, não é para ser vivida assim. É uma vida de compromisso. Por exemplo, muitas vezes, nós assumimos um compromisso com a igreja. Primeiro é o compromisso com Deus e com a igreja. E eu pergunto, será que todos nós aqui, todos, incluindo a mim, será que todos nós aqui cumprimos tudo aquilo que nós um dia prometemos para Deus e para o conselho da igreja? Será que eu prometi? E o conselho da igreja pergunta, você é isso, é isso, é isso. Não, olha, eu batizando, olha, eu batizando, olha. Por que muitas vezes acontecem situações? É porque o indivíduo, infelizmente, quando eu falo indivíduo, a pessoa, o irmão, aquilo que nós falamos antes, por ele ter um passado lá atrás, não lhe é dado a oportunidade de ele vencer as paixões mundanas. Quais são as paixões mundanas? Na nossa revista, achei bem interessante, há um quadro aqui na revista, diz assim, amor ao dinheiro, agressividade, ira, desejo
exagerado de posses materiais, desejo sexual desordenado, alcoolismo, desejos desordenados de prazeres, riqueza e poder. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê hoje, infelizmente, no crente, um amor exagerado ao dinheiro. Por quê? Infelizmente é passado de que o crente ele vai ter a prosperidade. Mas quando fala em prosperidade, a Bíblia fala em prosperidade, não está falando só em dinheiro. Nós usamos sinônimo de prosperidade como sendo dinheiro. Não é. É prosperidade de vida, é prosperidade de amor, prosperidade de altruísmo, prosperidade de sentimentos. E com certeza pode estar incluído também os bens, mas não. O indivíduo às vezes não tem amor por ninguém, não serve ninguém, mas quer ter dinheiro, posse, né? Outra coisa, a ira, a agressividade. Esse é o problema também, o cuidado que nós devemos ter. Porque se nós queremos ser tratados bem, devemos também tratar bem as pessoas. Aqui diz desejo sexual desordenado. Por exemplo, Deus nos criou, não criou-nos assexuados, não. Todos nós, Deus nos criou com sexo. E o sexo é antes do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, já criou com sexo. E não foi o ato sexual o pecado. Alguns dizem assim, o ato sexual que foi o pecado de Adão e Eva. Não foi também. Então, Deus nos criou com desejo. Agora, eu tenho que saber dominar o meu desejo. O que acontece muitas vezes, irmão? Uma coisa muito interessante. Às vezes o rapaz ou a moça estão na igreja e já está com uma certa idade. Olha só. Não vamos colocar fulano, Beltrano, não. É aleatoriamente que eu estou dizendo. Então a moça está na igreja. E ele não se casou ainda. Então ele acha que na igreja não tem ninguém que possa suprir as necessidades dele. Aí eu digo uma coisa interessante. Como eu disse essa semana para uma moça. Os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. E é por isso que muitas vezes o moço ou a moça se envolve com uma pessoa que não é cristã, porque o outro é muito mais sagaz, tem muito mais lábia, tem muito mais conversa, tem muito mais argumento para levar. Só que leva não só a pessoa, mas leva aquela pessoa da comunhão com Deus. Porque todas as vezes que o indivíduo, o moço ou a moça começa, é porque tem um desejo sexual. Porque normalmente, a partir do instante que essa pessoa se envolve com a outra, e às vezes até diz, olha, esse negócio, crente, moço e moça crente é bobo para namorar, mas peraí, bobo para namorar? Eu já ouvi isso, que moço e moça crente é bobo para namorar. Quer dizer, gosta de namorar com alguém que realmente não chega no ato sexual, mas sabe, né, fazer algumas coisas sem precisar do ato. Agora eu pergunto, isso é o quê? É desejo sexual desordenado. Não houve o ato. Só não houve o ato, mas o resto todo houve. Olha a pergunta. E aí? E eu pergunto, será que um homem, um moço, um homem que não é cristão, pega uma moça, uma menina da igreja, o que ele vai querer com ela? O que ele quer? Ou uma moça lá de fora, que já teve uma vivência, uma experiência, pega um rapaz da igreja, o que ela quer? O que ela quer? E aí depois diz, na igreja só tem irmão, conheço tudo, só tem irmão. E aí acontece, hoje tudo que acontece na vida, até comida, perfume, talco, não sei o que, batom, roupa, tudo é um apelo sexual. Tudo é um apelo sexual. Toda coisa. Quando uma moça vai comprar uma roupa,
Ela não quer uma roupa para ela se sentir bem, uma roupa... Não. O que vão achar de mim com essa roupa? Será que vão me notar? Será que vão me ver? É um apelo sexual. É isso. É um apelo. Hoje a roupa é para mostrar as formas da pessoa. Não é? É para mostrar a forma. Hoje você não precisa ver a mulher despida, porque a roupa que ela veste, você vê como é que ela é. A gente vê. O homem também. O homem usa certas roupas que a mulher sabe como é que ele é. Agora, todas as coisas, programa de televisão, programa de já vou terminar. Tudo é um apelo. Agora eu pergunto, como é que nós vamos viver a vida cristã dentro dessa realidade? Como é que nós vamos viver a vida cristã dentro dessa realidade? É um problema. É um problema sério. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Deus chamou um povo para ser seu, e esse povo tem que ser que zeloso de quê? De boas obras. Não importa se diz que você é cafona, que você está ultrapassado na sua roupa, na sua postura, no seu viver, naquilo que você... Não importa o que diga. Você fala que está fora de moda. Não importa. O que importa é o que Deus acha, aquilo que a palavra de Deus acha. Não aquilo que o homem acha. Porque, claro, eu como homem, eu vou querer que as mulheres andem cada vez mais sem nada, ou com alguma coisa que eu possa ver. Eu como homem, claro. Não é assim? Eu sou homem. Deus não é porque eu sou pastor, deixei de ser homem. Eu sou homem também. Não é que a partir do instante que eu sou pastor, então Deus tirou o desejo. Todo pastor, Deus tirou o desejo dele. Não tirou. Deus não faz isso. Deus não vai fazer isso. Claro. Ele continua. Agora, eu vou ter que saber o quê? Controlar meus desejos, meus impulsos, minhas vontades, de acordo com a palavra, certo? Agora, eu como homem, eu como mulher, eu tenho que ter cuidado, porque eu sou responsável. Todas as mocinhas leram um livro antigo, né, chamado Pequeno Príncipe, né? Todos leram o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe tem uma frase que diz assim: toda pessoa é responsável por aquela que cativa. Toda pessoa é responsável por aquele que cativa. Cativar não é apenas carinho. Cativar, quer dizer, levar ao cativeiro. E eu levo ao cativeiro pelas minhas roupas, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. E eu posso cativar alguém só com um olhar. Um olhar de uma pessoa torna a outra cativa dela. Um olhar. Cuidado com como a gente olha também. Como a gente anda. Porque uma andada pode cativar alguém. Levar ao cativeiro. Me prender aquela pessoa. É isso. Cativar não é só... A gente fala que cativar é ter carinho. Não é. É levar a pessoa a ser cativa. Isso é demoníaco. Que Deus abençoe. Coração
que não anuncie o seu amor.